análise do filme Uma Linda Vida, né? Esse é o nosso Cine Terapia, onde eu trago para você reflexões através de filme, para que você consiga olhar para você. Então eu vou trazer aqui alguns olhares, né? E o que te pegou mais nesse filme? O que você assistiu e você achou, isso aqui fez sentido para mim? Como que eu me senti em relação a esse filme? Tudo isso é muito importante, porque essa é a nossa intenção, o seu despertar através dos filmes. Já falando sobre isso, eu quero te pedir algo aqui. Que você compartilhe esse vídeo, convide mulheres para virem para o Cine Terapia, para esse despertar dos teus relacionamentos. E hoje esse filme é belíssimo, né? Uma relação linda. E eu quero trazer aqui um olhar para você. O Elliot e Lily, né? São esses os nossos personagens centrais do filme. O que acontece com eles? Eles se conectam por uma profunda dor. É isso mesmo. E eu quero que você pare e pense sobre isso. A forma de conexão é inconsciente. Nós escolhemos os nossos parceiros de vida de acordo com as nossas dores, de acordo com as nossas vivências, de acordo com aquilo que é preciso olhar e curar em nós. O Elliot tem uma dificuldade muito grande de receber, ele é bem raivoso, ele é agressivo, tanto que ele fala lá no meio do filme que ele passou por vários lares adotivos e ele era uma criança muito difícil. Quando você olha para uma pessoa raivosa, agressiva, dura, firme, essa pessoa, na verdade, ela criou uma casca de proteção. Qual a história do Elliot? Os pais morreram, os pais eram músicos, viviam cantando naquele barco, querendo dar uma volta ao mundo, e ele perde os pais, né? Os dois, tanto o pai quanto a mãe, e aí ele vai para abrigos. E o que ele faz? Ele se esconde atrás da raiva. Para quê? Para não sentir. A raiva é uma forma de proteção para a gente não acessar as nossas dores. É mais fácil ficar com raiva do que viver o luto, né? E o que ele faz? Ele cresce e vem para esse barco e começa a trabalhar para quê? Para juntar dinheiro para realizar os sonhos dos pais, né? De viver dando a volta. Ele está vivendo a vida dele? Não. Ele está preso na dor dele, querendo realizar os sonhos dos pais. Ele mora no barco dos pais para acessar, como se estar naquele lugar, ele estivesse em conexão, em contato com esses pais, porque é tudo que ele tem desses pais. Ele não parou para pensar que ele é o próprio, né, filho dessa união desses pais. Então, ele é um excelente cantor, mas não foca nisso. Ele trabalha com peixe, e aí ele vai para essa festa tocar com aquele amigo, né? Que é viciado ali em jogo, todo com a vida ali bem complexa, que não vamos focar nele. Mas então aí naquele momento em que o cara silencia, por quê? Porque o cara tava com foco em uma pessoa. Quando ele se cala, o Elliot canta e chama a atenção, né? Da mãe e da filha, que tem agora, vamos falar um pouquinho sobre ela, tem uma relação muito difícil com a mãe. E a mãe da Lily quer muito se conectar com a filha, mas ela não consegue se conectar com essa filha, porque a filha olha para ela e a culpa pela morte do pai, a culpa por não ter tido pai, a culpa porque, quando eu precisei de você, você não estava presente, a filha se sentiu sozinha. De um lado nós temos o Elliot, que não foi criado sem os pais porque os pais morreram. Do outro nós temos a Lily, que o pai falece quando ela tinha 10 anos e ela se sente sozinha, tanto órfã de mãe quanto de pai. E ela, aos 10, se fecha para o amor dessa mãe. Então você vê duas pessoas blindadas, desconectadas do amor e escondidas atrás da raiva, tá? Então é assim que eles se conectam. O pai dela era um músico, a mãe é uma produtora de músicos. Então, o pai é um homem que vivia para música, que cantava e estava indisponível para a filha, porque ele estava vivendo para o trabalho de show em show.
Então ela culpava a mãe por a mãe ser produtora. Deixa eu ver. Então, ambos, né? Preso em tudo isso, e tem um momento que ela fala, não sei, não me lembro mais quem fala, quem você é não importa, e sim quem você pode se tornar. Então, quando a pessoa começa a olhar para dentro de si, a começar a se liberar dessa dor, de todas essas dores, pare e pense em qual dor você está presa, em qual trauma você se prendeu. Talvez numa palavra da sua mãe, em alguma coisa que a sua mãe fez, ou o seu pai que foi embora, separação. Em qual dor você se prendeu? Então não importa o que você viveu ou o que você passou, mas sim como você vai lidar com isso para sair dessa dor. É preciso haver uma liberação, tá? Para você sair dessa dor. Porque senão você vai ficar repetindo as mesmas relações e essas relações não vão frutificar. Você, de repente, não consegue se conectar com a tua mãe como a Lily, porque culpa, porque responsabiliza. Sem perceber que a mãe também está imersa no mundo de dor, tá? Então, ela sente uma raiva profunda da mãe, como eu falei, tô aqui olhando a minha colinha. Ela queria que a mãe tivesse uma outra postura. E ela escolhe o Elliot. Quem é o Elliot, gente? É o pai dela. É o músico. É o pai. Todo. Então, inconscientemente, ela se apaixona por um homem que representa o teu pai, tá? Os dois têm muito medo de se conectar, de se relacionar, porque eles têm medo de perder, medo de sofrer, medo de se decepcionar, porque quem sofreu um forte impacto emocional, quem teve um grande trauma, que se bloqueia, que se fecha, que está preso nessa dor, ao invés de liberar a dor, de acessar essa dor e soltar essa dor, o que eles fazem? Não, eu não vou, isso é inconsciente, tá? Eu não vou amar de novo, eu não vou me relacionar de novo, porque eu tenho medo de perder. E então para e pensa, será em qual dor que eu tô presa e quais são os meus medos? Muita mulher é insegura, é ciumenta, por quê? Porque ela tá ali, ela quer vigiar, como se o fato dela tá vigiando e controlando, porque a Lily quer controlar o Elliot o tempo todo. Se você observar, ela tá ali marcando presença, ela é insegura, ela não é uma mulher segura, tá? Ela tá ali prendendo, querendo ver se esse homem não vai sumir, não vai acontecer igual o pai. O tempo todo ela tá olhando para o quadro do pai. Então, veja que ele tá preso nos sonhos dos pais dele. Ele tá vivendo a história dos pais. Não, ele tá trabalhando, tá juntando dinheiro. Quando os dois têm uma conversa sobre os sonhos, ele fala: o meu sonho é viajar no barco para realizar os sonhos dos meus pais. Ele tá querendo realizar os sonhos dos pais. Ele não tem sonho, né? E aí ela fala para ele o quê? Nossa, pois eu tenho pavor disso. Quem vive viajando não tem família, não tem alicerce. Ela tá falando o quê? Da dor dela. Veja que um tá querendo realizar os sonhos dos pais pelas essas dores, por essas coisas, uma forma de conectar. E ela quer tudo o inverso. Ela, não, pelo amor de Deus, não quero isso. É terrível viver viajando. Não tem família, é ausência. Porque é o que ela conhece, a realidade dela, é a dor dela. Então, cada um preso nas suas próprias dores, tá? E aí ela fala pra ele assim, tem uma hora que ele vai cantar e aí ele é bem debochado, se você observa no filme, e eles se enfrentam o tempo todo. E aí ela fala pra ele, o que te motiva? Tá? Porque quando você vai fazer algo na tua vida, para que você possa superar os medos, para que você possa ir além, você tem que saber o que vai te motivar a ir além. O que te motiva? Você vive para quê? No caso dele, ele estava vivendo para realizar o sonho dos outros, que é o sonho dos pais. E ela se movendo pelo medo de não repetir as coisas. Mas se você para observar, ela vai repetir integralmente o quê? A história da mãe. Porque ela se torna produtora dele. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Então, ela é insegura, ela tem medo de perder, ela quer controlar, tá? E eu acho muito bonito que ela fala essa frase, ó. Preciso a gente acessar as dores para a gente liberar quem de fato essa pessoa deve ser. Porque ambos estão sendo movidos pelos traumas. Tanto que quando ela conta para ele que está grávida,
Ele não consegue aceitar ela, a gravidez. Ele foge, porque ele não está pronto. Ele não é quem ele, sabe? Ele não está pronto para acessar a felicidade. Ele não está pronto para o amor. Ele não está pronto para criar raízes, para criar família. Por quê? Porque ele está preso. E ela, por sua vez, com uma expectativa enorme de que ele, dessa vez, vai ficar com ela. Por quê? Porque o pai dela não ficava com ela. Veja como os dois estão se movendo dessa forma. E ela fica ali, sozinha, mais uma vez. Ela fica só, mais uma vez, como aconteceu com ela e o pai a vida inteira. Ele vira e vai embora. Então, nenhum dos dois estão prontos para ser e amar sem medos, sem armaduras, sem as suas próprias questões. Então, o que acontece? Ela foge, ele foge, ela no orgulho, não vou falar, ela vai arrumar outro trabalho, vai para uma outra produtora. E aí, quando ele chega lá, que o barco dos pais queimou, o que é o símbolo do fogo? É o símbolo da transformação, virou cinzas, deixou ir, solta, libera. O que na sua vida precisa hoje que viva uma grande transformação? O fogo simboliza isso, transformação. Então, o que você na sua vida hoje precisa liberar? Em qual dor você está presa? Que vem impedindo você de se conectar com quem você ama. Porque os dois se amavam, os dois se gostavam. Ela, cheia de orgulho, porque tinha grandes expectativas, se frustrou, foi embora, presa no seu orgulho, na sua raiva, no seu ressentimento, e ele foi correndo de volta para o seu barco, para suas dores, viver ali, mas quando ele chegar lá, tudo pegou fogo, e agora ele precisa, de fato, viver a vida dele, ele precisa, de fato, deixar esse passado, ele deixou esse passado, isso pegou fogo, isso se transformou, agora tá, que é a sua vida, o que você vai fazer? E aí sim, ele começa a mandar mensagem e ela não responde. Onde é que ela vai acessar o seu feminino, começar a liberar? Quando ela tem uma conversa séria com a mãe dela, quando ela desabafa, quando ela conta que era ela ligando para a mãe, porque o pai já havia o pai já havia morrido naquelas condições tão difíceis. E aí ela desabafa com a mãe fala com ela ali, as duas têm. E o que ela faz? Ela vai de encontro à mãe. Ela vai se conectar com essa mãe, se conectar com o amor, se conectar com o feminino, se conectar com passos de cura. Tudo isso a gente faz num processo de liberação. Então, quando ela vai lá e se conecta com a sua mãe, que ela desabafa tudo isso, que ela se conecta com a tua vida, o que ela faz? Ela vai encontrar com ele. E aí, quando ele a vê, ele senta no piano e toca a música para ela, porque ela diz: ninguém nunca cantou para mim, meu pai não cantava para mim. Então ele canta para ela, canta para aceitação dessa gestação, aceitação desse novo ciclo, tá? E o que acontece? Então eles foram felizes para sempre? Não sabemos, não é verdade? A única coisa que eu posso dizer para você é que ela está totalmente repetindo a história da mãe. Ela está grávida, o marido cantor e ela produtora. Como que vai acontecer? Aí eu deixei para sua imaginação. A gente sempre quer imaginar finais felizes, mas só quando a gente está disposto a liberar a cura, quando a gente está disposta a viver esse processo. Então meu convite para você é: onde você está preso? O que você precisa liberar aí? Pare e pensa, tá? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, tá certo? E qual filme também que você gostaria que eu trouxesse aqui uma análise para você? Conta para mim, tá? Beijo grande e até o nosso próximo encontro.